Olá, você que acompanha mais uma edição do Talk Connect. Para nós é um motivo de muita alegria ter vocês aqui conosco. Esse projeto que foi idealizado com um único objetivo: levar a informação, histórias de pessoas incríveis aqui de Lucas do Rio Verde, do estado de Mato Grosso, para você que acompanha através das redes sociais. Estamos vivendo esse ciclo de entrevistas com os vereadores eleitos aqui em Lucas do Rio Verde e hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui em nossos estúdios Débora. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, tudo jóia. É um prazer estar aqui, né? E muito obrigado pela oportunidade. Débora, você foi eleita vereadora em Lucas do Rio Verde, as expectativas, né, já estão ali contando os dias para tomar posse e aí sim representar a sociedade luverdense. Não tá? Ok, tá tudo filé. Você que está acompanhando é assim, a gente vai trabalhando. Você que está acompanhando a gente, acompanhando essa transmissão, vale destacar que Lucas do Rio Verde é uma cidade que está aproximadamente 100 mil habitantes. Hoje nós temos 9 vereadores que representam essa população. Débora, mas antes da gente falar sobre o pleito eleitoral, sobre a expectativa de futuro, eu queria aqui falar um pouquinho. Quem é Débora Carneiro? Ah, bacana, bacana. Essa é uma pergunta muito importante, né? Uma pergunta que eu gosto muito de falar, né? Uhum. Débora Carneiro nasceu em Bauru, São Paulo, né? No ano de 1978 e é a cidade onde eu me criei, né? Nasci em Bauru, de uma família, meu pai, minha mãe, tenho uma irmã, né? Mas assim, nasci ali numa família assim muito aglomerada porque a gente é muito junto, tem muitos tios, primos, né? E a gente está sempre junto, né? E me criei ali, estudei, sempre estudei em escola pública, mas na universidade, na faculdade, fui estudar numa escola, numa faculdade particular. E escolhi fazer serviço social, né? Me formei ali naquela cidade, né? Me casei, tive uma filha ali e sempre trabalhei. Com 30 anos ali, 30 e poucos anos, eu vi a oportunidade de ir para um outro lugar, viver uma outra experiência, né? Mas eu nunca havia saído de Bauru, né? Sempre trabalhei ali, né? Tudo ali. Nunca tinha pensado, assim, em sair para um lugar muito longe, talvez nas proximidades, Uhum. né? Então, surgiu a oportunidade de vir para Lucas do Rio Verde. Então, lá eu deixei amigos, lá eu deixei família, né? Viemos eu e minha filha Isadora, né, aqui para essa cidade maravilhosa, né? Então, a Débora fez boas amizades naquela cidade, né, de onde eu nasci. Então, hoje quando eu volto lá, né, a gente tem muita alegria, muita satisfação em estar naquele lugar. E essa é a Débora, né? Com um pouco dessa história. Eu sou uma pessoa muito otimista, uma pessoa muito entusiasta, né? Então, assim, eu tenho muita vontade, muita garra, muita determinação naquilo que eu quero fazer. Então, essa é um pouquinho da Débora. Nós acompanhamos o seu trabalho nos bastidores, às vezes até de longe, mas algo que a Sim, gente percebeu, Débora, é o valor que se dá às pessoas. O isso. trabalho que você desenvolve ali, desenvolveu até o presente momento, junto à Uhum. nação social do nosso município, olhando e dando voz, acompanhando o trabalho daqueles menos favorecidos, é o trabalho ímpar. Por que escolher isso? Olha, eu penso que acho que está na raiz mesmo, né? Como eu Uhum. falei, eu sempre fui de uma família assim, aglomerada, eu sempre brinco, sabe? Uma família aglomerada mesmo. Sempre tive muitos amigos aonde eu estive e as pessoas sempre me encantaram. As histórias, né? Olhar para a necessidade do próximo. E foi, inclusive, pensando nisso que eu escolhi também fazer a faculdade que eu fiz. Então, para mim não era difícil, né? E não foi difícil sempre pensar e valorizar as pessoas. Então, todo o trabalho que eu fiz desde a minha formação, desde que eu me entendo como profissional na área da assistência social, sempre foi visando, né, o bem-estar, sempre foi visando, né, a qualidade de vida, né, para uma população que às vezes não tem voz, para grupos de pessoas que não têm voz, que não conseguem buscar os seus direitos, né? Então, para mim, não é difícil
quando eu penso no cuidado com as pessoas, quando eu penso que é trabalhar pelas pessoas, né? Se a gente trabalhar com amor, com respeito e com muito cuidado, se torna mais fácil e se torna um prazer, né? Eu me recordo, Rodrigo, e você que está acompanhando o Tal Connect, no ano retrasado, passado, não me recordo qual é a data mais específica, teve uma movimentação na prefeitura com vários manifestantes e tudo mais. E aí um falava, outro falava e todo mundo falava ao mesmo tempo, cada um com ideia. E aí teve uma cidadã que falou assim, ó, escuta a Débora, ela é gente da gente. Cara, eu achei tão interessante uma transmissão de empatia tão grande. Ela, uma colaboradora do poder público, que está ali, claro, recebe para fazer aquele trabalho, mas ultrapassa ali as 6 horas, 8 horas diárias e tem empatia com o público. Isso fez a diferença também, né, Débora? Isso mesmo, né? Então, sempre olhando, né, a necessidade do próximo. E é assim, sabe? Eu costumo dizer, Robson, nós devemos fazer aquilo que nós somos chamados para fazer. Ou por uma questão de gostar do que eu faço, ou por até uma questão profissional, como você disse, eu estava ali como servidora. Mas eu preciso sempre me colocar na situação do próximo. E a situação do próximo, naquele contexto, e eu nem me lembrava disso, agora que você falou, que eu estou aqui me lembrando disso, é verdade mesmo. E naquele contexto, era uma questão até habitacional, né? Então, é uma demanda muito delicada. Né? São sonhos, né? São sonhos. Então, assim, não é, não tem uma casa, não é isso. Não tem o seu sonho quando você fala sobre isso. Então, falar isso com respeito, falar isso com aquilo que de fato a gente sabe, né? Buscar conhecimento para fazer essa entrega dessas respostas, sejam elas positivas ou negativas, mas com propriedade daquilo que você está falando, faz toda a diferença. E isso gera confiabilidade, né? Então, eu acho que o caminho é esse. Então, talvez aquela fala foi muito por causa disso, né? Conversando com várias pessoas, e principalmente nesse pleito eleitoral, que unânime com todas as pessoas que conversamos, não se tem mais aquela política de você maquiar uma pessoa para vender uma pessoa ou um personagem. Hoje as pessoas sabem quem é quem. Né? E um dos pontos que chamou muita atenção, principalmente nesse pleito eleitoral, que a Débora da Ação Social, mas muito mais que a Débora da Ação Social, é uma Débora que tem um lado espiritual muito forte, né? É uma líder religiosa. Como que é esse lado, Débora? Exatamente. Esse é um lado ao qual é tudo na minha vida, né? Eu sempre costumo dizer que Deus é tudo na minha vida e eu, né, o primeiro discurso que eu fiz, né, quando eu ganhei, né, tá, agora é vereadora eleita, né, vamos lá para a prefeitura, né, e eu disse, eu não vou me esquecer, e eu disse, toda a glória e toda a honra seja dada a Deus, porque para mim isso é tudo, né? Então, eu penso que essa questão daquilo que eu creio, das minhas convicções cristãs, elas me dão condições, né, de lutar da forma com que eu luto pela vida, pelas pessoas, né? Entendendo que pessoas, elas precisam ter oportunidades, elas podem ter uma vida transformada sim, né? Então, acreditando em todo esse processo. Então, é essa fé que me move, é essa fé que me faz caminhar, né? Então, é sobre isso, é sobre isso. Débora, e quando virou a chave? Falou assim, agora, peraí, eu acho que eu tenho a oportunidade de ser uma vereadora, ser uma representante do povo. Qual foi o momento que essa chave virou? Olha só, a gente já vinha, eu sempre falo isso, sabe, Robson? Eu sempre gosto de fazer as coisas que chegam para mim com muita responsabilidade e propriedade no que eu estou fazendo. Então, assumir uma função, ela requer que a gente tenha propriedade, né, em defender aquilo ao qual eu, nesse caso, fui escolhida. Então, a chave virou quando eu acho que para mim foi uma trajetória, uma caminhada. Então, há 8 anos atrás, algumas pessoas já me diziam, olha, você tem, né, possibilidade de ser uma vereadora, o perfil, você tem pegada, tal. E eu falava, olha, não sei, né, acho que ainda não, tal. E vamos caminhando, né? E até que... E aí a gente pensa um pouco, fala, não, acho que não.
né? A gente vê algumas coisas que são legais nesse, né, assim, legais no sentido de ser importante, né? Relevância. Relevância. Você fala, poxa vida, acho que sim. E aí, quando de repente você vê algumas coisas que frustra, tal, porque toda profissão, né, todo trabalho tem isso, aí você percebe algumas coisas ali que você fala, ai, não, eu ficaria frustrada, né, nesse lugar, não gostaria, tal. Aí, né, declinava um pouco. E aí a gente vai amadurecendo. Esse é o processo do amadurecimento, né? Porque a gente vai construindo, né, um ideal dentro da gente. E aí, então, mais ou menos há 1 ano e meio, é que 1 ano e meio ali, a gente foi conversando isso com mais força, com mais engajamento, e mais ou menos ali, né, uns 7 meses, 8 meses antes é que a chave virou. E aí eu falei, não, dá pra caminhar, né? Aceitou o desafio, sou Isso. candidata. E como é que foi o desafio? Como é que foi o pleito? Olha, é incrível, né? Incrível, assim, é uma experiência fantástica, né? É Não tem tanto, hora. não tem hora, não tem momento, a gente já acorda, era muito diferente, né? Porque a gente já acordava pensando, tem que pedir voto, né? Aham. Pedir voto. Pedir é Isso, um negócio tão... né? Pedir voto. Isso, exatamente. E aí, né, alguns líderes, né, da nossa coligação, eles diziam, tem que pedir voto dia e noite, noite e dia, sábado, domingo, né? Não pode ter preguiça, né? E aí eu, então, fui, né, nessa pegada, atrás desses conselhos, né? Porque conselhos de pessoas que são experientes dentro dessa área. E nós estamos caminhando assim. Mas é uma experiência ímpar, né? É um tempo que você dedica a conhecer pessoas e a reencontrar pessoas, né? E esse conhecimento e esse reencontro, ele faz com que a gente possa descobrir, assim, coisas, desejos, anseios, né, situações que as pessoas gostariam de vivenciar que a gente não sabia, que nunca passou pela cabeça da gente. Ou quando a gente reencontra pessoas, né, eu tive várias situações, começo de encontrar alguém e falar, olha, eu vou votar em você, porque naquele contexto lá, Você nem você me lembrava ajudou. mais. Não. E a pessoa contava a história e eu falava, não me lembro, né? E de situações, sabe, Robson, positivas e situações negativas. Eu encontrei uma pessoa, ela disse, sabe por que eu vou votar em você? Porque um dia eu fui lá na prefeitura e eu fui pedir uma casa. Estávamos eu e mais um rapaz. Só que ele já tinha tido uma casa. E você disse para ele, o senhor não pode estar aqui pedindo casa, porque o senhor já ganhou uma casa. E eu não tinha casa e você falou para eu me inscrever. Então aquilo, né, essa pessoa falou isso para mim, ela falou: "Aquilo me chamou muita atenção", ela me disse. Porque você falou não para ele, mas um não com muito respeito, um não com muita atenção, né? Então essas coisas elas foram me motivando dentro da campanha, aquilo ia dando garra, ia dando, né, mais força para a gente continuar, né? Assim, lá no meio da campanha você fala, meu Deus, parece que chega o Natal, mas não chega o dia da campanha, da eleição, né? E aí depois, faltando ali quase 15 dias, quando entra nos últimos 15 dias, passa muito rápido, né? Então, assim, foi uma experiência incrível, incrível. Eu tive a oportunidade de conhecer de ir em todos os bairros, já conhecia muitos bairros de Lucas do Rio Verde, mas também eu conheci lugares, né? Porque a cidade cresceu muito, eu conheci lugares que eu ainda não havia conhecido. E agora passou-se, né? Nos próximos dias aí vai ter a oficialização documental e aí em janeiro toma posse a Débora. Quem será ela do Legislativo? Olha, eu costumo dizer que uma vez, logo uma das primeiras reuniões políticas que eu participei, alguém perguntou para mim, o que é que vocês querem, o que que você quer fazer? E eu disse naquele momento, o que eu vou fazer exatamente eu não sei naquele momento. Mas eu falei, eu tenho convicção daquilo que eu não quero fazer. Porque eu já vi algumas experiências, né? E a Bíblia diz que o sábio, ele aprende com o erro do tolo, né? Com o erro daqueles que fizeram coisas que não deveriam fazer. Então, a gente vai vendo, né? Na política municipal, estadual, federal, algumas coisas, eu falo, não, isso aqui eu não quero. Mas hoje a gente já vem com mais clareza. Hoje a gente sabe que a partir do dia 1º de janeiro, né, a Débora não vai mais legislar só por aquelas pessoas que votaram nela, mas ela vai legislar
por toda uma população de Lucas do Rio Verde, por uma população que hoje, né, se aproxima de 100 mil habitantes. Então, com muito compromisso, com muita responsabilidade, visando fazer entregas de políticas públicas com inovação, porque a inovação, ela vem falar não só daquilo que, vamos pegar recursos daqui e dali, vamos encontrar recursos, mas também de uma política com situações que muitas vezes nós temos na mão, está à nossa disposição e nós às vezes não conseguimos enxergar. Então, estratégias para que as políticas elas se efetivem de uma forma inovadora. Então, o meu maior objetivo é entregar, né, políticas públicas de muita qualidade. Para aquelas pessoas que querem conhecer um pouco mais, acompanhar o seu trabalho, creio que as redes sociais já estão abertas. Qual que é a sua rede social? Vamos falar pro povo. Então, olha, nós, então, assim, inclusive reformulamos, né, as nossas redes sociais, porque a gente tinha lá, né, então hoje é Débora Carneiro, né? Débora Carneiro é o meu Instagram, então vocês podem procurar lá, acessar, e lá estão as informações, né, de quem é a Débora, alguns vídeos que nós fizemos na campanha, que a gente ainda pode, né, acompanhar, porque fala muito detalhado da história, né, eu conto algumas coisas, inclusive, né, da minha própria história, de que um dia fui mulher vítima de violência doméstica, né, então passamos por algumas situações que também nos fortaleceu na caminhada para fazer alguns enfrentamentos, né, dentro desse cargo, né, que nós estamos hoje. Então, lá no meu Instagram tem algumas coisas lá e as pessoas elas podem acessar. São bandeiras, né? Isso, bandeiras. Que a gente tinha falado anteriormente, né? Uhum. No decorrer da história que a gente se conhece, uma das bandeiras foi exatamente essa questão das mulheres vítimas de violência, né? Exatamente. Então, mulheres vítimas de violência, habitação, né? Que é natural já. Natural já está aí, né? Já faz parte de mim mesmo. Então, a habitação, né? A violência, né? Da violência doméstica, da violência, né, contra crianças e adolescentes. Então, políticas para proteção de crianças e adolescentes, né, e também cuidar dos nossos idosos, né. Então, são políticas que a gente vai enfrentando, a questão da igualdade racial, né, então algo que também existe no nosso município, né, e nós não estamos aqui para falar de uma militância, mas falar de uma igualdade, né. Então, esse mês nós estamos aí, né, é um mês que nós falamos sobre, né, a consciência negra e às vezes as pessoas confundem, né? Elas entendem que a consciência negra é somente para os pretos trabalharem, né? Conversarem sobre isso. Invertem tudo, né? Não, a consciência negra é para ser discutido por todas as pessoas, porque ela faz parte, né? Faz parte da formação do nosso país, né? Então, são muitas coisas, né? Muito preconceito, muito racismo, enfim, muitas coisas que nós enfrentamos. Então, a igualdade racial também é uma das nossas bandeiras. Débora, nós agradecemos muito. Você que está acompanhando o Talk Connect, estamos vivenciando o ciclo de entrevistas com os vereadores eleitos aqui em Lucas do Rio Verde. Essa foi a primeira entrevista com a Débora, que se a gente alongar aqui, tem conteúdo para ficar aqui muitas horas. Mas eu quero desde já, em nome da Verbo Press, agradecer o aceite de pronto de estar conosco aqui. Eu que agradeço, né, pela oportunidade. Eu quero dizer, né, Robson, Rodrigo, eu estou sempre à disposição, né, para estar aqui, né, e eu sempre tenho dito isso, né, nos lugares onde a gente tem conversado, ou através de entrevista, ou algum podcast, né, que além de estar à disposição, a gente também vai chamar vocês para estar conosco, aí, né, porque é muito importante essa relação, né, do vereador com a mídia, né, local, enfim, né, vocês sempre atenderam os nossos chamados, inclusive enquanto eu estava na Secretaria de Assistência Social e Habitação, e eu acredito que agora não vai ser diferente. Então, eu quero agradecer mesmo e colocar à disposição de toda a população, né, como nós tínhamos um lema na Secretaria de Assistência Social, encostou no balcão, tem que ser atendido, né, e eu quero que na Câmara, né, no meu gabinete, não seja diferente. Chegou, né,
vai ser atendido. Falamos com Débora Carneiro, ela que foi vereadora eleita aqui em Lucas do Rio Verde. Agradecemos a você que está acompanhando a cada entrevistado do Talk Connect. E eu peço que você curta e compartilhe. E até a próxima transmissão com um outro vereador aqui na nossa programação. Forte abraço.